Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos iniciar uma nova aula e o nosso tema vai ter aí diferentes momentos, né? Vamos falar aí da história e da cultura brasileira. Ao longo aí dessa aula, vamos explorar os modos de vida e hábitos culturais dos quilombos e das comunidades quilombolas, e a luta pela preservação de povos e comunidades tradicionais, e as relações aí também complexas entre o desenvolvimento econômico e as questões ambientais no Brasil. Temos que compreender esses temas que nos permite aí depois considerar a riqueza da diversidade cultural e os desafios aí enfrentados por nossas comunidades ao longo do tempo. Então, gente, vamos iniciar a nossa aula através do tempo aí descobrindo como as histórias ecoam aí até nos dias de hoje, né? E é isso, gente. Vamos iniciar aí. Vou iniciar as aulas agora com algumas apresentações de slides para a gente aprofundar aí no tema. Refúgios, né, para escravizados e fugitivos, e essas comunidades eram apenas simbolizadas, quer dizer, não eram essas comunidades não apenas simbolizavam a resistência ao sistema escravista, mas também a criação de novas formas de organização social, mantendo viva a ancestralidade africana. E então o Quilombo dos Palmares, que se destaca como o mais notável exemplo dessa luta pela liberdade e pela preservação. Então, depois aí vamos explorar a realidade dos quilombolas na atualidade, que continuaram a lutar pelo reconhecimento de suas terras e pelo direito de viver de acordo com suas tradições. E a partir daí ampliaremos a discussão para incluir outros povos nas comunidades tradicionais, como os indígenas e os ribeirinhos, e também os seringueiros, que também desempenham um papel crucial na preservação de suas identidades culturais e na defesa aí dos seus territórios frente a ameaças externas. E, por fim, abordaremos aí como o desenvolvimento econômico no Brasil, tanto no período colonial, quanto no desenvolvimentos aí de hidrelétricas, expansão do agronegócio, tornaram-se aí desafios que ainda afetam o país, especialmente em grandes áreas da Amazônia e também do Cerrado. Então vamos lá, gente, vamos iniciar a nossa aula. Vamos falar aí agora dos modos de vida dos quilombos, né? Então os quilombos, fazendo aí um contexto histórico, os quilombos foram usados como locais de refúgio e para escravos fugidos, mas também se tornaram espaços de resistência ativa contra o regime escravista. E essas comunidades não eram formadas apenas por negros, mas também por indígenas e brancos pobres, que compartilhavam aí a resistência à opressão. Então vamos explorar aí os contextos aí dos quilombos, e também que é fundamental e para a gente entender, né, o impacto da escravidão e a resistência no Brasil colonial. Então, gente, os quilombos aí surgiram no século XVII, sendo o Palmares o mais famoso deles, localizado na atual região de Alagoas, estado de Alagoas. Resistiu aí por quase um século ao ataque de forças coloniais. Então, Palmares era uma sociedade complexa, com uma economia baseada na agricultura e comércio com os povoados vizinhos. E a sua destruição, a destruição aí no caso de Palmares, em 1694, marcou o fim de um dos maiores símbolos de resistência negra no Brasil.
Então, né, falando aí desse contexto histórico a respeito aí dos quilombos, né, nós explicamos aí que os quilombolas, destacados como comunidades, né, desenvolveram uma cultura própria, com tradições orais e práticas comunitárias. Então, sua prática agrícola, como a medicina tradicional, são apresentadas como uma forma de perpetuar o conhecimento ancestral africano. E, além disso, são mencionados aspectos culturais, como a culinária, a música e danças, como, por exemplo, o samba de roda, que preservaram aí elementos da ancestralidade africana, né? Então, falamos aí do modo de vida, né, dos quilombolas, e então a vida dos quilombolas eram baseadas na coletividade, autossuficiência, né? Eles plantavam e eram autossuficientes, tinham de tudo que eles necessitavam, eles conseguiam, né? Eles plantavam, faziam todo as suas vestimentas, né? Então eles eram autossuficientes, né? Eles não necessitam, vamos dizer, não dependia de nenhuma outra situação, nenhuma outra comunidade para sobreviver. E então os próprios sistemas de defesa também contra incursões coloniais, então a organização interna dos quilombos refletia valores de igualdade e resistência aí para a hierarquia escravista. Então essas práticas foram preservadas e eram em muitas comunidades quilombolas. Até hoje, essas práticas são aí usadas, né, nos quilombos que existem aí nos dias de hoje. Continuando, gente, ainda falando um pouco mais do modo de vida dos quilombolas, né? Então os quilombolas desenvolveram uma rica cultura oral, preservando a resistência, a superação e também, né, tendo a culinária, música, danças e religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, foram partes essenciais aí da vida quilombola, né, sendo essas as tradições passadas de geração em geração. E essas práticas foram fundamentais para a identidade dos quilombolas no Brasil, né, hoje no Brasil contemporâneo. Então, gente, os quilombolas, né, falando um pouco aí na atualidade, né, então, dentro aí também desse contexto histórico aí dos quilombos, né, para a situação dos quilombolas aí na atualidade, né, embora aí como explicamos aí, a Constituição de 1988 tenha reconhecido o direito dessas comunidades sobre suas terras, elas ainda enfrentam diversos desafios como disputas fundiárias, a marginalização social e a economia, as ameaças aí de projetos de desenvolvimento, como por exemplo aí a comunidade quilombola de Alcântara, no Maranhão, é usada aí como um exemplo de luta contínua e enfrenta aí pressões para a instalação de bases militares na sua terra, né? Então, os quilombolas, né, da atualidade continuam então a lutar. O reconhecimento aí pelas posses de suas terras, enfrenta aí desafios de expansão do agronegócio, mineração e falta de política pública que garanta aí a sua autonomia e preservação cultural. Então a luta por direitos e reconhecimentos legais é um tema central aí na atualidade aí, diante aí de toda essa luta aí dos quilombolas. Então a luta aí do povo quilombola, do quilombo de Alcântara, com a luta aí de base contra a construção de bases militares, né, na sua região. E então essa comunidade de quilombola de Alcântara, por exemplo, lá no Maranhão, enfrenta aí conflitos constantes com o governo federal,
devido à instalação da base espacial de Alcântara, né? Uma base que existe lá no norte do país, no Maranhão, mais precisamente lá em Alcântara, né? É uma base de lançamento de foguetes, né? Então, é uma base aí espacial que também está adentrando dentro aí dos territórios aí dos quilombolas, né? Ali de Alcântara. Então, isso, o que acontece? Isso vai tendo a necessidade aí de deslocamentos aí forçados de famílias quilombolas. É um exemplo aí como exemplo de interesses econômicos e também estratégicos, né? E podem ameaçar aí a preservação cultural e tradicional. Então, os povos e as comunidades tradicionais são grupos que vivem de forma integrada ao ambiente natural, né? Todos esses povos, né? Os quilombolas, os povos tradicionais, os ribeirinhos, e aí vai. Eles usam do ambiente, né? Do ambiente natural e da preservação, né? Com os saberes aí dos seus ancestrais e os seus modos de vida aí que estão em harmonia, né? Com a natureza. Então incluem aí como disse, né? Os povos indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, seringueiros e outros povos que vivem aí nas regiões aí dos quilombos, né? Então esses povos desempenham aí também, ao nosso ver, um papel essencial aí na preservação dos biomas e da diversidade cultural do Brasil, né? Então, gente, essa diversidade de povos e comunidades tradicionais. Então, cada grupo de povos tradicionais tem um modo de vida próprio que se reflete aí as suas necessidades e a sua relação em meio a sua relação ao meio ambiente. Ribeirinhos vivem próximo aos rios e dependem da pesca, enquanto seringueiros extraem a borracha de forma sustentável, preservando a floresta em pé, né? Então esses modos de vida têm aí sido ameaçados pela expansão do agronegócio e por grandes projetos de infraestrutura. Então tudo dentro desse contexto, né, a resistência cultural e ambiental, né, desses povos. Então para esses povos, preservar o território é preservar sua própria identidade cultural. O conhecimento transmitido de geração em geração inclui aí técnicas de manejo sustentável da terra e dos recursos naturais. E como a agricultura de subsistência, a medicina tradicional e as práticas religiosas. Essas práticas são formas de resistência contra aí a exploração e modernização forçada. Então, dando aí um exemplo, né, dessa exploração, esse progresso, dando um exemplo aí na Transamazônica ou na Amazônia, né? Então, o desenvolvimento econômico aí do século XX, com foco no Estado Novo e na ditadura, então esses períodos foram marcados também pela implementação de grandes projetos de infraestrutura, como a construção de rodovias hidrelétricas que visaram aí modernizar o país e causaram profundos danos ambientais e sociais, especialmente, aí dando alguns exemplos aí da resistência, né? A luta dos povos indígenas pela demarcação de terras, movimento das quebradeiras de coco, babaçu, e a resistência das mulheres quilombolas. São exemplos aí de como essas comunidades se defendem os seus territórios e suas tradições. Suas ações estão ligadas diretamente à preservação do ambiente e também da cultura. Então esses movimentos são fundamentais aí para garantir os direitos constitucionais que eles adquiriram aí com a Constituição de 1988, né? Embora as políticas públicas reconheçam o direito de terra e preservação cultural,
dos povos e das comunidades tradicionais, a implementação dessas políticas, que é frequentemente falha, né? Então, e o avanço do agronegócio, a mineração e a especulação imobiliária ameaçam essas populações, gerando conflitos fundiários, como um exemplo. Então, a luta por políticas mais eficazes é um dos principais desafios dessas comunidades. Agora, falando aí do desenvolvimento sustentável, né? E da sustentabilidade, né? Tentando harmonizar o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. Então, o desenvolvimento econômico no Brasil tem sido historicamente associado à exploração intensiva de recursos naturais. No entanto, essa prática gera sérios impactos ambientais, como o desmatamento, a poluição, dos rios e a perda da biodiversidade, afetando aí diretamente as comunidades tradicionais. E a busca por um modelo sustentável de desenvolvimento é um dos grandes desafios aí do contemporâneo, né? Os grandes desafios aí da atualidade. A expansão aí do agronegócio é um dos grandes projetos de infraestruturas, como a hidroelétrica, causa devastação a florestas e perda dos habitats e a expulsão de comunidades tradicionais de suas terras. Esses impactos também afetam a qualidade de vida das populações urbanas que sofrem com a poluição e a crise hídrica. A gestão ambiental é essencial para mitigar esses problemas. Então, o desmatamento, né, falando aí um pouco do desmatamento na Amazônia. Então, continua a ser uma questão crítica no Brasil, ainda, infelizmente. E também para o mundo. Porque a floresta amazônica desempenha um papel vital na regulação climática e além de abrigar uma grande diversidade de espécies e comunidades indígenas que dependem dela para a sua sobrevivência. Então, o combate ao desmatamento é fundamental para preservar a biodiversidade e mitigar as mudanças climáticas. Então, a questão aí indígena com o meio ambiente. Os povos indígenas têm uma relação única com a terra, baseada no respeito, na reciprocidade, e a destruição aí dos territórios impacta não apenas suas vidas, mas também o equilíbrio ambiental, as práticas tradicionais de manejo da terra são exemplos de sustentabilidade que o podem beneficiar e também todo o país. A demarcação de terras indígenas é uma forma de proteger o meio ambiente e valorizar essas culturas. O Brasil possui uma série de políticas ambientais, como o Código Florestal, que visa a proteger áreas de preservação permanente e reserva legal. No entanto, a aplicação dessas leis enfrenta desafios constantes, principalmente devido à pressão de interesses econômicos e ao desmonte dos órgãos de fiscalização. Fortalecer as políticas ambientais é crucial para garantir um futuro sustentável. Então, falando aí de futuros, né, desafios futuros, o Brasil precisa aí conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e o desmatamento ilegal, a mineração, a construção de grandes obras de infraestrutura representam aí grandes desafios, mas também há oportunidade para um desenvolvimento sustentável por meio de práticas econômicas mais responsáveis e o engajamento de todas
a todas as esferas da sociedade é essencial para enfrentar esses desafios. Falando aí, dando um exemplo, né, da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, gerou controvérsias e protestos. Embora o governo argumente que é uma forma de energia limpa, o impacto sobre as populações indígenas e o meio ambiente foi devastador. A usina alterou drasticamente o ecossistema da região e forçou aí o deslocamento de milhares de pessoas, né? Esse é o problema do desenvolvimento sem planejamento, né? Eu lembro que essa usina realmente foi muito contestada, muito falada, mas é uma prioridade aí também para o desenvolvimento, no caso o desenvolvimento da infraestrutura, e tem que ser também pensado aí em base a isso também, né? Então, gente, o desenvolvimento econômico do Brasil precisa ser equilibrado com uma preservação ambiental. Povos tradicionais, como indígenas quilombolas, são guardiões de práticas sustentáveis e precisam dos teus direitos para ser direitos garantidos. A luta pela preservação do ambiente é uma luta por um futuro mais justo e sustentável aí para todos, né? Então, gente, nós vamos finalizando aí essa exposição aí dessas aulas, né? Concluindo aí, estão destacando aí a importância da preservação ambiental para o futuro do Brasil. E uma conclusão, né? Reforçando aí o progresso econômico não pode ser alcançado às custas das comunidades tradicionais e do meio ambiente. E que o caminho para o futuro deve incluir esse equilíbrio, né? Um equilíbrio entre o desenvolvimento e a sustentabilidade. No Brasil há mais de 450 anos. E é isso, gente. E a palavra já aparece nos primeiros registros escritos pelos colonizadores portugueses, desde 1559. Para os portugueses da época, quilombo significava algo simples: um grupo de escravos fugidos que precisava ser capturado ou exterminado conforme as leis. No entanto, para aqueles que viviam nos quilombos, o termo carregava um significado muito mais profundo, representando uma forma de organização social focada na defesa da liberdade. A escravidão estava presente em todas as partes do Brasil colonial, nas fazendas, vilas e cidades. Os quilombos, por sua vez, negavam esse surgindo como uma expressão de busca por liberdade. A partir de cartas, relatórios e leis portuguesas, temos acesso a informações valiosas sobre os quilombos e seus habitantes, como as plantações que cultivavam, o tempo de permanência no local, as tecnologias dominadas e as pessoas capturadas ou mortas. Mesmo quando não estavam na linha de frente, os relatos registravam idades, sexos e locais de origem dos quilombolas, detalhes que ajudavam os colonizadores a entender melhor essa resistência. A historiadora Beatriz Nascimento foi pioneira no estudo dos quilombos além dos relatos escravistas. Ela investigou, inclusive em Angola, o verdadeiro significado da palavra quilombo, na época em que atravessou o oceano e chegou ao Brasil. Sua pesquisa concluiu que o termo tem origem nos povos da África Centro-Ocidental e Leste, e foi usado nos séculos XVI e XVIII para designar os acampamentos de guerreiros que resistiam aos colonizadores. Esses acampamentos, que tinham uma forte organização guerreira, inspiraram a forma de organização dos quilombos no Brasil. No Brasil, os quilombos representavam uma continuação da resistência à escravidão. Os primeiros quilombos surgiram por volta do século XVI, não apenas no Brasil, mas em toda a América. De acordo com os historiadores João José Reis e Flávio Gomes, a fuga e a formação de quilombos foram as formas mais comuns de resistência à escravidão. Seus estudos analisam como se espalharam por todas as regiões do país ao longo dos séculos. O Quilombo de Palmares é o mais conhecido e um dos mais importantes. Surgido na Serra da Barriga, entre Alagoas e Pernambuco, por volta de 1600, Palmares se destacou pela sua organização, que incluía plantações, criação de animais e produção de ferramentas, voltados principalmente para a autossuficiência e a defesa contra os colonizadores.
Durante mais de um século, Palmares abrigou gerações de escravos fugidos, crescendo de um pequeno grupo para um grande complexo, com estruturas organizacionais e produtivas. Palmares tornou-se um reino, conhecido como Angola Janga, fruto da união de duas linhagens de guerreiros africanos. Entre seus líderes destaca-se Zumbi, nascido livre em Palmares. Ainda jovem, Zumbi foi capturado e entregue a um padre, mas aos 15 anos retornou para Palmares e tornou-se um líder guerreiro. Durante seu reinado, Palmares resistiu a inúmeras expedições portuguesas e holandesas. Zumbi se tornou símbolo de resistência, recusando acordos que ofereciam liberdade apenas a uma parte da população. Após mais de um século de resistência, Palmares foi destruído em 1695, quando Zumbi foi morto por uma emboscada. No entanto, a história dos quilombos não terminou com a queda de Palmares. Pelo contrário, essa forma de resistência continuou a se reinventar, espalhando-se por todo o Brasil e sobrevivendo em outras formas até os dias de hoje. Essa história reflete o impacto duradouro da luta quilombola e sua importância na formação da identidade e da resistência afro-brasileira. Então, gente, concluindo a aula de hoje, vimos aí que nós exploramos aí pelas histórias dos quilombos e das comunidades tradicionais e dos desafios ambientais do Brasil. E esses temas são interligados e nos mostram a importância e a preservação de tanto as culturas ancestrais, quanto o meio ambiente. E os povos tradicionais, como os indígenas e os quilombolas, ajudam aí a um papel vital na conservação dos saberes, práticas sustentáveis, e o futuro do Brasil depende de um desenvolvimento aí que equilibre o progresso e a preservação, né? Respeitando aí a diversidade e os direitos de todas as comunidades. Então é isso, gente. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Eles fugiram do passado que fugiram da opressão. Uma terra livre, símbolo da nação. Zumbi sobreviveu, Palmares resistiu. Na mata, na favela, o sonho sobreviveu. Na batida do tambor, a nossa história vai contar. Quilombola é raiz, cultura que faz vibrar. Culinária, samba, fé e tradição. Resistência é o lema em cada geração. Na luta por terra, com força e coragem, preservar a memória. Essa é nossa viagem, ancestralidade viva em cada oração. Nas mãos dos mais velhos, a verdadeira lição. Resistir pra existir, preservar pra viver. Quilombola, indígena, forçar pra combater. Comunidade tradicional é cultura, é saber. Na terra ou no mar, nosso povo vai vencer. Resistir pra existir, preservar pra viver. Quilombola, indígena, forçar pra combater. Comunidade tradicional é cultura, é saber. Na terra ou no mar, nosso povo vai vencer. Povos tradicionais na linha de frente. Ribeirinhos, seringueiros vivem do presente. O que vem da terra, o que vem do rio. Sustentabilidade é o caminho, é desafio. A modernização tenta apagar o passado, mas cada luta, cada história é um legado. Quebradeiras de coco, mulheres de garra, resistindo firme, nunca perdem a marra. A política tenta, mas não vai silenciar. Povos tradicionais sabem se levantar. No campo ou na cidade, a voz vai ecoar. A luta é por direito, por terra e por lugar. Resistir pra existir, preservar pra viver. Quilombola, indígena, forçar pra combater. Comunidade tradicional é cultura, é saber. Na terra ou no mar, nosso povo vai vencer. Resistir pra existir, preservar pra viver. Quilombola, indígena, forçar pra combater. Comunidade tradicional é cultura, é saber. Na terra ou no mar, nosso povo vai vencer. A natureza chora com o desmatamento. Amazônia em chamas, um triste lamento. Desenvolvimento a qualquer custo, sem pensar que cada árvore que cai é vida se acabar. O progresso, vitória, mas o povo resiste. Com cada luta nova, a esperança persiste. Na preservação, a chave pra um futuro onde o meio ambiente não seja tão duro. Belo monte, agrotóxicos, desastre ambiental. Nosso planeta grita, pede socorro real. Mas a resistência vive, ela tá em cada chão. Nas mãos dos quilombolas,
escolas, a força da ação. Resistir pra existir, preservar pra viver. Quilombola, indígena, forçar pra combater. Comunidade tradicional, é cultura, é saber. Na terra ou no mar, nosso povo vai vencer. Resistir pra existir, preservar pra viver. Quilombola, indígena, forçar pra combater. Comunidade tradicional, é cultura, é saber. Na terra ou no mar, nosso povo vai vencer. Essa é a história que nunca vão calar. Quilombo, floresta, vamos sempre lutar. Resistência é cultura, é nosso poder. Com o povo unido, ninguém vai nos deter. Essa é a história que nunca vão calar. Quilombo, floresta, vamos sempre lutar. Resistência, cultura, é nosso poder. Com o povo unido, ninguém vai nos deter.